Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio do videocast de 2025. Eu sou Herz Inácio, estou aqui com a Débora, a nossa inteligência de mercado. Oi, pessoal. E nós estamos com duas convidadas especiais da nossa grande parceira quando nós falamos de tendência de mercado, que é a Mintel. Nós estamos aqui com a Ana Paula e com a Laura. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho de futuro, né? De predição, é a palavra que vocês trouxeram aqui para nós hoje, né? Então nós estamos mudando um pouquinho essa questão de falar de tendências e falar de predição. Inclusive, eu quero anotar depois os números da Mega Sena, porque eu acho que isso muda muito para 2026. Mas antes de começarmos, eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro sobre a Mintel, quem é a Mintel e um pouquinho sobre vocês. Tá certo. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou a Ana Paula de Sogamo. Eu tô na Mintel aí já faz um pouco mais de 7 anos, trabalhando para essa parte de relatórios, né, de análise de mercado específico para alimentos e bebidas. E para falar um pouquinho da Mintel, antes da Laura se apresentar, bom, a gente é uma agência global de inteligência de mercado, então a gente está presentes em muitos países, de várias maneiras. Acho que as maneiras como a gente está presente, acho que é o mais interessante. Especificamente para o Brasil, a gente tem muitos dados de consumidor, então a gente faz entrevistas amplas, consegue ter leituras por região, focando em consumo, que eu acho que é bem interessante. E, por outro lado, a gente tem essa parte toda de predições, de tendências, então analistas que são de outros países, que são regionais, então a gente consegue ter esse olhar local, mas esse olhar também global, e o olhar do consumidor, mas também da indústria, porque a gente tem aí hoje a NPD, né, que é a nossa plataforma que mapeia a inovação de produtos, de lançamentos mesmo. Então, acho que consegue dar ali uma visão bem ampla do mercado, mas sempre com esse olhar, acho que é isso, né? Principalmente focando em o que o consumidor tem de interesse, qual que é principalmente a nossa parte, mas também conseguindo captar essa ideia do que está sendo lançado, então achar esses espaços aí entre o que o consumidor quer e o que está sendo lançado na indústria. Acho que, resumindo bem, sem todos os números que eu não me lembro de quantos países são, e etc. Acho que, resumindo bem, acho que a Mintel, pelo menos para mim, acho que é isso. Eu sou a Laura Menegon, também escrevo relatórios das categorias de alimentos e bebidas desde 2020. Então, sou com minha parceira. A gente se divide nessas categorias. Acho que é isso. Acho que é isso. Entrou justo na pandemia ali, naquele furacão, foi Nossa. uma adaptação, né? Exatamente, migrando assim de carreira, mudando de trabalho, de empresa, então foi o caos, mas deu certo. Eu sou nutricionista de formação, então mudei um pouquinho, fui para pesquisa. Mas tá no mercado, tá no Exatamente, mercado, com né? um pé lá. E vocês têm uma heavy user aqui de dados de Mintel, que é a Débora. Olha que ótimo. Pois é, eu represento essa parte de inteligência de mercado dentro das Alice Vogler e trabalho junto com o Regis no time de marketing, aí fazendo uma série de coisas, né? Além disso. Bom, nós começamos o ano aqui gravando o nosso videocast falando de tendências também. Nós convidamos lá no início do ano a Carrie, que é o nosso parceiro de aromas, né? E a gente falou de sabores, né? Sabores para 2025. E isso, ele é mais ou menos o que vocês fazem também, né? Vocês acabam investigando o que o consumidor vem procurando. E aí, quando a gente fala de tendências, a gente sempre fala em tendências, vocês comentaram conosco aqui rapidamente que vocês vêm mudando essa palavra, em vez de tendências, de predição. Por que isso? Para esse ano foi a primeira vez que globalmente, né? Então, a gente ainda está trabalhando nessa baixada das predições globais da América Latina, mas globalmente o que a gente
trabalhou com essa ideia é de que antes a gente tinha essas tendências anuais, né? Que elas, obviamente, continuam funcionando por mais tempo. Então, não é... esse ano foi isso, pronto, acabou. A gente sabe também até que para desenvolvimento de produtos a gente precisa, né, desse tempo de maturação das tendências. Mas a ideia das predições é que agora a gente traz um panorama em que ele mostra um pouco de 2026 a 2030, como é que isso vai se comportar, como é que essa predição, essa nova ideia vai se comportar. E aí traz como isso talvez migre a partir de 2030. Então, a ideia é que com as predições agora a gente traga... Que até eu acho que era um pouco do que os clientes também sentiam um pouco de falta de não ficar... ok, mas para onde, né, essa tendência migra? Como que isso vai mais para frente? Então, ali é uma predição um pouco mais focada em tentar compreender um período um pouco mais amplo, assim, para o futuro. E também para focando aí 2030 como um ponto de como vai estar até lá e como que isso pode passar depois disso, assim. Bom, então nós não vamos falar só de 2026 quando a gente fala dessa questão de predição. Então, nós estamos avançando com um olhar lá para 2030. E pensando nisso, eu acho que faz muito sentido, porque imagina você, como indústria de alimentos, você não quer só lançar um produto para o ano que vem. Você quer lançar um produto de sucesso, que ele dure mais tempo, né? Que ele tenha aquela curva de crescimento e estabilidade por mais anos. E eu acho que esse trabalho é um trabalho bem legal, né? Mas vocês têm os seus relatórios anuais. Sim. Está saindo alguma coisa do forno? Bom, acho que a Laura pode comentar, né? Ela acabou de publicar um relatório de RTDs, né? De bebidas alcoólicas. Tá bem interessante. Se você quiser comentar um pouquinho. Sim, esse relatório acabou de sair, acabou de ser publicado. É uma categoria que tem crescido bastante, já vinha crescendo, né? E aí, tem coisas que acabam acontecendo, né? Que acabam impactando inesperadamente, né? As categorias. Nesse caso, esse episódio que a gente teve da contaminação das bebidas alcoólicas, né? Dos destilados, que foi, infelizmente, uma tragédia, mas para a categoria de RTDs estimulou bastante o consumo, porque é uma opção mais segura, né, de você consumir ainda o seu coquetel, o seu drink, numa embalagem lacrada, né? Normalmente esses coquetéis são em lata ou garrafa long neck, então são tipos de embalagens que transmitem uma segurança maior, então isso acabou dando uma ajudada aí. E aí, com isso, essa situação, né, temporária, né, vai se restabelecer em breve, né? Mas isso estimulou muitas pessoas a consumirem pela primeira vez. Então, talvez seja uma boa oportunidade, né, de a gente trazer consumidores novos para a categoria. Então, a gente vê bastante interesse, né? Tanto em os sabores, né? Você estava falando dos sabores. Então, bastante interesse nos sabores mais clássicos, os coquetéis clássicos, mais prontos para o consumo, por uma questão de conveniência, de praticidade e até de economia também, em alguns pontos. E também temos um segmento mais interessado nos sabores mais inovadores, sabores fantasias, especialmente os mais jovens, vão mais por esse caminho, né? Então, eu escrevi bastante sobre isso, sobre apostar, ter um portfólio diversificado, apostando em umas opções mais convencionais, justamente para atrair um público novo, para estimular o primeiro consumo, né, a entrada na categoria, para depois ir migrando para opções mais ousadas, né? E já pensando no consumidor no segmento dos mais jovens, né? Aí sim oferecendo uns sabores bastante inovadores, sabores misteriosos, que, né, tem marcas apostando bastante nesse sentido, para atrair os consumidores mais jovens, opções especiais para ocasiões específicas, né, tipo os festivais de música, são grandes oportunidades, né, para a categoria. Tá bem legal esse relatório, recomendo. Eu tenho uma pergunta para você, Laura. Pensando nesse olhar futuro, né? Como vocês estão vendo, pensando já em 2030, a gente já vê esse movimento, por exemplo, entre os mais jovens, de bebidas
sem álcool, né? Zero álcool. E como é que vocês enxergam isso pro futuro? Porque pra nossa geração, os millennials, é muito chocante a gente ver uma geração nova chegando e não querendo consumir álcool, claro, por uma série de fatores, né? Pensando aí numa vida mais saudável, né? A longo prazo. Mas, e pensando no futuro, né? O que a Mintel enxerga disso? É uma coisa que deve realmente percorrer aí ao longo dos anos, essa tendência, né, de realmente, essa predição, né, de realmente não consumirem mais álcool? Ou isso pode mudar, né, lá na frente? Não sei. Realmente, assim, é uma tendência que a gente observa, porém, no Brasil, isso ainda funciona um pouquinho diferente, né? Então, às vezes, a gente olha dados de fora, e onde realmente isso é bem mais... É uma tendência que já vem ocorrendo há mais tempo, eu acho que para um público mais abrangente. Aqui na pesquisa que a gente observa, né, que entre os consumidores de álcool, é importante falar, porque a gente tem uma grande parcela que não consome álcool, nunca consumiu, né, ou deixou de consumir há muito tempo, estimulado por diversos fatores, né, saúde, religião, esse dado está até na pesquisa, mas entre os consumidores, a gente vê, por exemplo, que os mais jovens, eles, ao contrário, priorizam as bebidas de maior teor alcoólico. E aí, a busca por baixo teor alcoólico ou sem teor alcoólico ainda tá muito relacionada ao público feminino e essa faixa etária dos millennials aqui, que é mais ou menos onde eu tô, né? Então, entre os mais jovens existe o interesse em provar mais opções sem álcool. Então, eu acho que assim, talvez não esteja ocorrendo uma substituição, mas é algo a mais. Então, eles ainda vão ter as ocasiões de sair para beber, o que a gente chama de binge drinking, né? Que é beber muito. Isso entre os jovens ainda ocorre. Porém, eles estão abertos a experimentar esses outros tipos de bebida, ou na mesma ocasião de consumo, né? Então, intercalando o consumo de bebidas, ou em ocasiões diferentes, né? Então, assim, normalmente aqui eu não beberia nenhum tipo de coquetel, mas como eu tenho essa opção agora sem álcool, com baixo teor alcoólico, posso consumir também esse tipo de bebida. E aí a gente tem um público que é mais focado, né, em saúde, principalmente, no bem-estar, e que está preocupado com os efeitos do álcool, né? A famosa ressaca, né? Que não está mais disposto a lidar com isso, reconhece, né, o quão prejudicial isso é para a saúde. E aí sim, essas pessoas estão bem interessadas nessas bebidas de baixo teor alcoólico. E eu acho que deve crescer, porque a gente vai ter opções cada vez mais interessantes no mercado. Quando a gente olha para fora, a gente vê um número muito maior de lançamentos e com uma diversidade muito maior. E aqui no Brasil ainda está começando, né? Então, a gente teve esse ano um lançamento de uma bebida, acho que ela se posiciona como a primeira do mercado, eu acho que realmente é. Não sei se pode falar a marca aqui, mas se chama Lúcia, Drink Lúcia, que é uma bebida sem álcool, mas ela tem ingredientes que a gente chama de adaptogênicos, né, que eles vão proporcionar uma sensação similar à do consumo de álcool. Então, é justamente para essas pessoas que gostam de beber, gostam da sensação do álcool, mas não querem esses sintomas. Então, esses ingredientes podem ser bem interessantes, né, para proporcionar, porque querendo ou não, o álcool é muito importante no momento de socialização. Então, isso pode ser um impeditivo para as pessoas que querem deixar de beber conseguirem alcançar esse objetivo, né? Então, essas bebidas podem ajudar, e aí é claro que passa por uma questão também regulatória, porque lá fora, enfim, já tem muito mais ingredientes liberados para uso nesse sentido, então isso aqui ainda está caminhando. Então, eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais produtos e mais interessantes, e aí vai ajudar esse pessoal. E aí, quem sabe, os jovens também se animam mais a reduzir um pouquinho o consumo de álcool mesmo. Mas é um bom ponto. Não sei se você queria complementar alguma coisa. O que eu ia comentar, talvez até seja a mesma coisa, não sei, vamos ver. Que eu acho que é importante a gente também pensar, quando a gente fala das tendências, mais globais, a gente também ter dados locais, porque a gente nota que
tem muito essa questão da geração Z não bebe mais, a geração Z não faz mais isso. Só que a maioria desses dados, quando a gente vai analisar, até em portais de notícia, é muito Estados Unidos, é muito Europa, então tem também uma certa quase carência de dados desse tipo de informação aqui para América Latina, para Brasil. E aí, quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que tem muita gente que não consome nada. Então, isso realmente é uma parcela grande, né? Sim. Que às vezes a gente esquece que tem as pessoas que realmente não consomem nada e por diferentes motivos. Mas também tem essa questão se isso está mudando de frequência e a questão também de que muitas vezes esses produtos que são não sem álcool, mas essas opções com um pouco menor teor alcoólico, elas são mais caras. E a gente tem uma geração aí com dificuldade também financeira. Então, talvez você vai comprar uma embalagem grande para você fazer a mistura mesmo, consumir com seus amigos ali, e isso mantém meio que um pouco também essa questão. E aí, esse ponto de você ter menos produtos com esses adaptógenos que trazem essa sensação de relaxamento, e se você tem algo mais parecido, tem um custo mais alto, né? Aqui também, isso também impacta. A gente até, quando foi a última vez lá pro escritório em Chicago, a gente falou, vamos provar essas bebidas para ver se realmente a sensação é parecida. E de fato dá um relaxamento. Só que por enquanto a gente não tem isso tão disponível aqui no Brasil. Então tem essas nuances regionais que a gente precisa considerar quando a gente às vezes pensa, todo mundo fazendo isso. Às vezes não tá todo mundo exatamente fazendo isso. Tem essa tendência, sim, de diminuição, mas se comporta diferente para cá, né? O que a gente observa. Não tem tantas opções, mas fazendo comercial, nós temos as soluções. Porque nós trabalhamos esse ano, na verdade, nós estamos trabalhando já há algum tempo com linha de bebidas sem álcool e algumas bebidas assim fantásticas, né? Eu lembro do Negroni que nós apresentamos na FISA. Nossa, ficou muito top, muito top. Sim. Mas quando vocês falam da questão de que lá fora já é desenvolvido, tem um mercado de referência que já tem esse desenvolvimento de coquetel, porque eu fico imaginando, né, essa questão até do poder econômico, etc., e da facilidade, porque a indústria de alimentos, no fim, ela é um facilitador para você criar coisas, né? Então, eu brinco, né, que há algum tempo atrás, eu fazia muffin várias vezes em casa, e o pessoal, nossa, que fantástico, você que fez, eu que fiz. Só que era uma receita pronta, né, um formulado com as gotinhas de chocolate, via tudo prontinho, era só colocar alguns ingredientes in natura e estava pronto, mas foi eu que fiz. Sim, E a claro. questão da bebida, coquetel, o coquetel, ela é uma arte, né? Ela é uma arte. Então, se você tem ele também industrializado, e aí você só precisa de um copo estilizado, aí você põe Uma rodela de limão. e espreme uma laranjinha para soltar o aroma, e aí você fez o coquetel, né? Porque o coquetel realmente é uma arte, né? Mas tem, então, um mercado de referência que a gente acaba tendo um direcionamento, porque eu, honestamente, não sei. Olha, eu acho que olhando especificamente para essas bebidas de baixo teor e sem teor alcoólico, eu olharia bastante para os Estados Unidos, porque lá a gente já tem muitas marcas atuando assim. Tá na gôndola do supermercado. Sim, com certeza. Uhum. E com esse posicionamento de substituir a bebida alcoólica fornecendo alguma sensação similar, tentando reproduzir um pouco o efeito do álcool através de algum ingrediente. Então, eu acho que é lá. Agora, já olhando para a coquetelaria mesmo, aí eu acho que a gente é muita referência, porque a gente tem. Eu vejo, eu também. No último ano foi a Ana que escreveu, né? O relatório de bebidas alcoólicas, mas pelo menos até o último que eu tinha escrito, a gente via um interesse bem grande por coquetéis. Então, eu acho que isso até parte desse movimento de talvez reduzir um pouco o consumo de álcool, mas consumir de forma melhor. E aí, de valorização dos ingredientes nacionais, então, interesse por coquetéis feitos com ingredientes locais, ingredientes botânicos nacionais. Né? Algo parecido com o movimento que nós tivemos de gelateria, por exemplo, porque algumas pessoas diminuíram o consumo de sorvete para ir para o gelato, né? Me parece que eles
navega alguma Exatamente. coisa parecida? É isso mesmo, porque eu acho que tem uma boa Sim. parcela dos consumidores, é isso, priorizando a qualidade em detrimento da quantidade. Então, a gente tem esse É. dado exatamente, né? Agora eu não vou lembrar o número específico, mas é mostrando. Eu prefiro beber menos de bebidas premium do que beber uma maior quantidade de bebidas comuns, standard, Uhum. né? Então, eu É. acho E que... depende bastante da ocasião de consumo, né? Mas acho que a gente teve alguns exemplos interessantes, são alcoólicos, né? Mas alguns exemplos interessantes, por exemplo, da reutilização do mate, né? O checkmate ou algumas outras Uhum. bebidas. E agora a gente já tá vendo coquetéis com o mate, utilizando Uhum. mais. Então, essa utilização de alguns sabores mais nossos também, né? Na coqueletaria. Coquetelaria. Coquetelaria. Vou nem arriscar pra ela. Coquetelaria. Também de base, já vi também alguns lançamentos de base pronta, por exemplo, de caju. Então, que não é exatamente uma cajuína, mas ele é ali um licor de caju para você preparar também, já vem semi-pronto. A gente também teve bebidas gins muito premiados nos últimos anos aqui brasileiros, vinhos muito espumantes, especialmente Uhum. também muito premiados. Então, acho que a gente está num momento bem interessante, assim, da coqueletaria. Agora foi. Brasileira com essa questão também de utilizar esses sabores. E aí, talvez, é isso, assim, você pode trazer uma sensação que pode ser talvez uma bebida com adaptógenos e jambu, aí ela dá Uhum. uma brincadeira ali das Uau. duas coisas. Sensorial, né? Então, também os gelos, né, os gelos coloridos, os gelos que também trazem sabor para as bebidas. Então, acho que essa coisa acho que a bebida alcoólica ou semi-alcoólica, né, com menos teor, dá espaço para brincar bastante textura, bastante cor, bastante sabor, porque também não é uma categoria que você precisa casar com ela, né? Você Uhum. pode provar, não é o seu arroz e feijão. Você É. pode provar uma marca, provar um diferente, né? Posso fazer um outro comentário? Pode. Primeiro que o Brasil, ele oferece, acho que, tantas oportunidades de inovar sabores, Sim. né? Fazer coisas diferentes. Eu acho que isso é muito legal. Mas você me trouxe um insight em relação à fidelização, né? Eu, pelo menos eu imagino que os millennials, eles são uma geração que ela é um pouco mais fiel a algumas marcas, Uhum. né? E aí, quando a gente começa a falar de geração Z e uma parte de millennials para Z também, eu não sei se eles são tão fiéis à marca. Eu acho que eles gostam realmente dessa questão que você comentou, do experimentar. Como que a indústria em si pode motivar, cativar ou reter? Eu acho que a palavra melhor seria reter esse público no produto dela. Ou ele tem que toda hora tá lançando sabor fantasia, sabor fantasia, sabor fantasia. A gente até tem alguns dados de alguns relatórios que mostram um pouco isso, assim, enquanto a população, né, as gerações um pouco mais velhas são um pouco mais fiéis a algumas marcas específicas. Mas isso depende muito de categoria Uhum, também. E também a gente tem dados mostrando que muitos consumidores, na verdade, eles até muitas vezes optam por provar um produto que é novo, mas de uma marca que ele já conhece ou gosta. Então, uhum, essa própria inovação dentro da própria marca é importante. Acho que outra e aí acho que mais tendência mesmo, que até a gente mencionou esse ano, no começo do ano, as colaborações entre marcas, então você traz a credibilidade de uma com a credibilidade da outra junto e faz essas colaborações, mas que são edições mais pontuais. Eu acho que também, e aí eu volto até, não é exatamente sobre marca, mas para esse último relatório que eu estou escrevendo, que eu lancei, que é focado em embalagens, na verdade, que eu achei muito interessante é que ele fala bastante da funcionalidade e da praticidade que você gera para o consumidor também. uhum. Então, a gente tem, acho que também como uma parte de fidelização é entender, às vezes, um a mais que você oferece no seu produto e que isso torna a vida da pessoa mais fácil também, né? A gente tem Uhum. falado bastante da conveniência e do tempo livre como um pouco de luxo. Então, se a gente vai falar de cozinhar, por exemplo, essa parte que você comentou de ter isso preparado mais fácil, mas que é saboroso, eu posso contar com essa marca quando eu preciso fazer tal coisa. Eu acho que isso é um ponto bem importante ou que você sente, comprei e fez sentido, me ajudou a economizar, me ajudou outras questões também. Por outro lado, a gente também tem, acho que para snacks, para bebidas, a gente também vê isso, que o consumidor brasileiro, ele fala bastante que ele quer provar coisas novas, mas ele tem os sabores deles e a marca deles que quando a gente, se a gente for pensar em
especialmente em crescimento de preço, né? Então, que você tem que escolher onde é que eu vou investir o meu dinheiro. Muitas vezes eu vou no já seguro, que eu sei que vai me dar um retorno bom. Então, eu acho que essa questão de construção também vai muito nisso. É você ser a opção segura e que aquela pessoa ou confia ou sabe, eu vou consumir isso, é o sabor que eu quero, é isso que vai me fazer sentir bem naquele momento ou vai me ajudar naquele momento. Então, acho que tem espaço para os dois, na verdade. Acho que o ideal seria você ter uma estrutura ali que você oferece um produto. Ah, eu posso contar com esse Confiável. produto, é confiável, posso confiar nesse produto, ele me ajuda no meu dia a dia. Ajudar em todos os sentidos, não só de praticidade, mas de tô estressada, eu quero aquele sabor de sorvete, eu quero aquele sabor de snack, aquela textura. E também oferecer para um momento que eu tenho ali um dinheiro a mais, ou quero fazer diferente. Às vezes até quero fazer diferente para mim, eu quero fazer diferente para os Mostrar. outros, que também tem essa questão, né? Tá todo mundo comendo morango do amor, preciso provar morango do amor, sabe? Eu ia comentar isso, só fazer esse adendo, né? Especialmente olhando para a geração Sim. Z e a Alfa, acho que ainda mais vai ser. A questão de mostrar, né, nas redes Sim. sociais é algo fundamental. Então, tanto para gerar interesse, a gente vê eles se interessando muito por sabores e produtos exibidos nas redes sociais, e eles também vão querer mostrar quando eles vão consumir, né? Então, até pensando em embalagens, né, e para bebida também é algo muito importante, ter essa aparência, né? Algo que se destaque para mostrar para os outros. Até O instagramável ainda vive, né? Sim. Ainda vive. Para millennials, então, bastante, né? E o TikTok acaba sendo muito rápido e muito ali visível. Tem até uma das predições desse ano que a gente fala que é algo em português seria algo como intencionalmente sensorial e que fala dessa coisa do sensorial, né? De você trazer e aportar mais texturas e mais sentidos no seu produto. E aí acho que é um ponto interessante porque ele vai desde do mais massificado, digamos assim, né? Do mais amplo, que é todo mundo está provando, mas a Laura até colocou, né, no relatório de snacks dela, por que estava todo mundo tão interessado? O que tem de especial, né? As redes sociais não tem o gosto. Então, como que você mostra? Você mostra ali no barulho da unha batendo no morango do amor, no crocante de quanto você O morde. barulho da mordida. O barulho da mordida, a cor, que é muito gritante. Então, trazer esse outros sensorial, aspectos, outras características que vão, né, impulsionar essa esse exibição interesse. e despertar o interesse. Isso. Vou aguçar o pessoal, né? A É querer realmente exato. experimentar. Uma coisa que eu ia perguntar é que a gente, falando, né, exatamente sobre esse momento de rede social e tal, a gente viu muito, nesse último ano praticamente, o boom das proteínas, né? Tudo virou proteína, todo mundo tem algum produto lançado, seja do saudável ao indulgente, a gente, né, as categorias de alimentos e bebidas, elas ampliaram, assim, de uma forma surreal e nem sempre é bom, né? Mas tá ali, existe. E eu queria ver de vocês, assim, o que vocês enxergam como o próximo boom, né? Não é qual é o próximo boom que a gente pode esperar para o mercado de alimentos, além do da proteína, que eu acredito que é um hype que não deve passar tão cedo, porque a gente ainda tem visto, né, as marcas realmente investindo, né, tanto de alimentos e bebidas, em lançamentos. Tem marcas que ainda nem lançaram, né, ou estão pensando já num próximo lançamento aí que envolva a proteína. O mercado tem pedido, o consumidor está desejando cada vez mais. A gente tem pesquisas feitas por outros parceiros nossos que também já mostram outras categorias, sucos, né, porque ficou muito centralizado no whey protein mesmo, ou em barras, mas a gente já vê agora, né, pães, e a coisa tá só ampliando, só crescendo. Água, vinho. Eu vi essa semana também sobre o vinho, então eu queria ver de vocês, assim, o que vocês acham que pode ser o próximo boom aí, né, da proteína, além dela. Eu posso só, antes de vocês responderem, essa questão da proteína, ela sim, ela veio com uma tendência, né? Mas eu acho que hoje é uma necessidade real. Porque ela traz outros benefícios, né? De saciedade, de você ter uma alimentação durante o seu dia, fora do lar, porque a nossa rotina, nos grandes centros principalmente, ela demanda você ter uma alimentação que te sustente por um certo período, né? Então, eu concordo com você. A proteína, ela veio como uma tendência e agora ficar, ela né? fica. Pra ficar. E aí, a inovação, muitas vezes, é você trabalhar outras opções. Mesmo na questão de aplicação de proteínas, você brincou
da água, aí você coloca uma proteína na água, você não quer que ela fique turva, né? Então Sim. você precisa o quê? Desenvolver uma proteína translúcida, que ela pode dar uma cor, obviamente, né? Para você trazer vida, trazer uma fantasia. Eu gosto dessa palavra, fantasia. Trazer sabor. Mas ela tem que ser alguma coisa que você olha e fala, uau, bom isso aqui, né? Mas, desculpa, eu só queria colocar esse... Essa pergunta é a da Mega Sena, né? É a que todo Então, mundo faz. Só um minutinho que eu vou anotar. A gente viu bastante o que a gente também nota é essa maior variedade, né? Então, acho que são 2 pontos, e até isso vai estar nas nossas predições desse ano também, já está, né, nas predições desse ano, mas é que a questão de mais produtos, né? Então, uma maior diversificação de categorias, trazendo proteínas. Então, estava muito focado no whey, muito no pré-treino, pós-treino. E a gente sabe também que, óbvio, que tem pessoas que praticam esportes e tudo mais, mas não é a 60% da população brasileira, né? Então, assim, é um nicho ali fechado. E aí, o que a gente fala para proteína, por exemplo, pelo menos para o que a gente espera mais ou menos para os próximos anos, é que sim, ela se tornou um ponto focal de saciedade, um ponto focal de destaque, mas uma maior diversidade, tanto em talvez públicos e soluções que ela vai trazer. Então, focar um público mais velho que realmente tem perda muscular e precisa Verdade. muitas vezes dessa reposição de proteína e que não tá sendo tão abordado assim, tão, não digo nem abordado, mas tão pensado nos produtos, né? Talvez muito focado ainda em jovens e exercício físico e fitness, assim, muito marcado para esse perfil. Então, uma maior diversidade de soluções para perfis também, mas também uma maior diversidade do que ela traz junto. Então, o que a gente fala é não só a proteína, né? O que outros micronutrientes você pode trazer, quão mais completa essa solução pode ser para você não oferecer. Porque aí fica meio que uma competição de quantidade de proteína. Sim, E tem um sim. limite de Sim, quantidade de proteína que a gente realmente precisa. Então, o quão é boa a Não qualidade... esquecer de fibra, por exemplo, Exato, né? Exato. E aí, o quão é boa essa proteína, o quanto ela também Absorvida. é absorvida, ou o quanto ela traz outros nutrientes nesse produto que tem proteína. E aí, o que a gente traz também de ponto de destaque aí para os próximos anos é justamente a questão das fibras. E até quando a gente vai olhar em termos populacionais para o Brasil, a gente nota que a deficiência de fibras, na verdade, é maior do que de proteínas. Então, porque a gente tem também dificuldade de de consumo de frutas e legumes, que é de onde vem um pouco mais nessas frutas, né? Então, acho que é justamente, e também conectada ali com a saúde digestiva, que a gente observa, vê como um futuro meio que centro ali da saúde mental, digestiva, até saúde para a pele. Então, ela tem o centro digestivo funcionando bem, como a gente espera, como um ponto que talvez seja essa próxima proteína aí para os próximos anos. É mais ou menos o que a gente tá pensando, né? Não sei se você quer comentar. Eu acho que dá para adicionar, pensando nessa diversificação de produtos, né, que vão oferecer proteínas e outros nutrientes, conversa muito com o que a gente falou um pouco no relatório de snacks, que é sobre a snackificação, né, ou a substituição das grandes refeições por snacks. Então, nesse estilo de vida, né, com mais pequenas refeições ao longo do dia, em formatos de snacks, é importante a gente oferecer produtos que tenham realmente uma diversidade maior de nutrientes. Então, as pessoas vão precisar de proteína, sim, porque não vai mais comer o arroz, o feijão, uma proteína animal, talvez. Então, o foco na proteína é importante nesse sentido, mas também outros nutrientes, a fibra especialmente, Sim. e os micronutrientes também adicionados, né? Então, É bem interessante isso, porque eu vi um post há algumas semanas, né? Com essa loucura, proteína, o meu tem 12, o meu tem 15, o meu tem Sim. 18, o meu tem 20, o meu tem 25. Parece competição de Sim. quem consegue levantar o peso mais alto, né? exato. E aí o quão isso realmente é benéfico. E aí você lembrar dos outros Sim. ingredientes que tem nessa formulação. E aí esse post me chamou a atenção porque ele veio com um título assim, açúcar proteico. Lógico, era um sarcasmo, né? Mas realmente para isso, né? E a fibra, eu não tinha pensado, realmente, talvez nós tenhamos mais necessidade
de produtos industrializados com fibra, né? Trabalhar uma inulina, que é uma super fibra para fazer desenvolvimento. Você consegue fazer a redução calórica, porque você consegue substituir o açúcar e trabalhar um edulcorante natural e fazer uma formulação natural, consegue fugir, de repente, da rotulagem, e a indústria precisa pensar nisso. E realmente pode ser, né, que seja esse talvez um caminho para 2026 e aí um pouquinho mais, produtos mais fibrosos. Nossa, que palavra feia. É. Produtos com mais fibras. Mais ricos em Porque fibra. fibrose tá feio demais, tem nada a ver uma coisa com outra. Ricos em fibras. É. E também a fibra, é porque a gente acabou. Se falou tanto da proteína, mas a fibra também tem essa questão da saciedade, né? Verdade. Especialmente também a mais longo prazo. Então, o que a gente imagina e se a gente for pensar, vou fazer aqui um paralelo também da questão dos produtos, a gente teve o boom dos plant-based também, pensando nisso. E aí surge como plant-based igual a saudável. Aí a gente vai desenvolvendo, mas nem todos, então a gente precisa avaliar em relação a isso. E aí já cai também numa percepção de, talvez seja muito ultraprocessado, ou talvez não, ou tem selos, ou não tem. Então, conforme a gente vai tendo uma tendência mais maturada, os consumidores também vão começando a comparar as possibilidades que eles têm. E a entender que nem todo produto, só porque ele tem X ou Y claim, Um alegação, chapéuzinho, né? exato, ele é saudável. Uhum. Então, acho que também a gente está nesse momento de o que mais isso oferece, essa proteína vem de onde, qual que é a qualidade desse produto como um todo, e não só dele ter Da ou não quantidade de proteína, Esse né? é um ponto extremamente importante, né? Trabalhar o desenvolvimento inteligente de uma proteína, e isso a gente faz muito forte lá, porque nós queremos colocar proteína, não porque nós queremos vender, lógico, a gente precisa vender, obviamente, mas um trabalho que nós fazemos muito forte lá é que a gente se coloca no lugar do consumidor final. O que eu, como consumidor, tenho como benefício, né? Porque ele precisa ser algo que me traga um benefício real, não um rótulo lá, uma mensagem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos oferecer coisas que realmente, produtos, né, que sejam autênticos. Sejam autênticos. A gente precisa ser transparente com o consumidor. E eu acho que muitas vezes a questão dessa rotulagem frontal, ela trouxe uma verdade muitas vezes escondida, e eu vejo os consumidores aos poucos olhando, né? E a gente vem melhorando essa questão do olhar à rotulagem, e eu acho que isso é um desenvolvimento para todos nós ao longo do tempo, né? E, nossa, eu super compro, eu acho que é bem legal, eu acho que o caminho é esse mesmo, proteína, fibras, né? Redução de açúcar, mas com sabor. Assim, Isso precisa estar sempre lá no top one. O produto ele tem que ser saudável, né? Mas ele tem que ser gostoso, porque você tem que pensar que você vai atrair o consumidor, ele vai comprar e depois ele tem que gostar para ele gerar recompra, sim. né? E esse é um grande desafio. Posso fazer uma pergunta em relação a snacks, né? Creio que tenha muitos snacks aí na predição de vocês, né? E vocês chegaram a fazer algum link de snacks para 2026? Eu escrevi 25 aqui, me confundiu. 2026 com Copa do Mundo? Tem algum papel Copa do Mundo dentro desse trabalho de vocês para o próximo ano? Acho que você pode comentar um pouco mais desse, porque a Laura normalmente é quem escreve nosso relatório de snacks, então é a pessoa certa. Sim, eu até agora estou escrevendo um outro material sobre snacks focados em embalagem. E aí estava escrevendo justamente sobre isso, né? A gente tem uma grande parcela dos nossos consumidores que se interessam por embalagens tamanho família. E aí, quando você vai pesquisar um pouco o porquê, né? Um pouco mais os hábitos desse consumidor, a gente vê que esses são os que mais respondem que a principal ocasião de consumo de snacks para ele é quando eles estão socializando em casa com amigos, familiares, enfim. E eu acho que Copa do Mundo é isso, né? Um grande período que a gente vai ter de socialização intensa. Então, eu acho muito interessante, sim.
as marcas, né, explorarem essa ocasião. Então, através da embalagem, né? Então, embalagens especiais, edições especiais para a Copa, né? Pensando nessa coisa de tamanho, né? De porções, então que a gente vai estar junto, vai compartilhar e dividir, sabores também especiais, enfim, acho que é uma ocasião que vai ser bem interessante. Várias categorias, mas para snacks, muito. Que legal. E acho que se a gente for pensando que a cada Copa que chega, né, períodos, digamos assim, a gente tem mais influências de outros países e outros sabores no nosso dia a dia, porque acho que antes, sei lá, quando eu era criança, digamos assim, você tinha um sanduíche do McDonald's que traz alguns sabores. Agora a gente tem lançamentos junto com K-pop que traz o sabor coreano, mas talvez adaptado. E a gente tem né, no Brasil, essa cultura da adaptação do sabor dos outros países também muito Uma forte, né? tropicalização, né? Uma brasilização, né, dos produtos. Então, Brasilidade. pode ser uma oportunidade justamente de você testar a possibilidade de sabores, né, um pouco mais ousados, que levem um pouco para sabores de outros países que a gente não tá tão acostumados e fazer Produtos essa fusão. picantes, mas não tão picantes. Isso. É o mexicano para turismo, né? Para turista. Mas talvez sim trazer algumas. Ou até acho que, não sei se nesse, mas a gente também já falou bastante da possibilidade de você trazer a parte. Porque aí o consumidor dosa, então, o sabor. Então, você trazer um dip, um molho, né? Ou trazer o tempero, a parte, que aí o consumidor mesmo também consegue fazer essa dosagem, ou brincadeiras de tem uns mais picantes, uns menos, enfim, dá para brincar bastante. Você dá né? poder pro consumidor, Exato. né? Isso, e aí a questão da customização também, que É. a gente aparece em muitas pesquisas nossas, né? Então, talvez, não sei, dependendo da categoria, mas uma base comum e você dá vários sabores que ele pode adicionar isso com a combinação que ele achar mais interessante, Sim. com a dosagem, né? A intensidade que ele achar mais interessante. Então, isso é bem interessante. E especialmente a geração Z, né? Demonstra muito interesse nessa questão da customização de produtos em geral, né? Sim. Então Muito dá bom. pra... Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Não sei se a Deb quer complementar com mais alguma coisa. Eu ia fazer uma última pergunta, assim, se vocês acham que esse movimento Não precisa ser a última, não. Pode ser mais. Tá bom. Se esse movimento de snackificação, né, que estão dando esse nome também, né, de certa forma, se vocês acham que ele pode também ir por um outro lado, né, porque a gente tem visto muito as canetas emagrecedoras ganhando um impacto muito grande, né, no mercado de alimentos e bebidas também no geral, porque afeta diretamente, né, as pessoas vão acabar consumindo, né, uma quantidade, porções menores, né, das suas refeições ao longo do dia, e o que vocês enxergam, né, desse movimento de snackificação para as canetas emagrecedoras? Vocês acham que isso pode virar um boom também, né? No caso de termos porções menores, não só nos snacks, né? Mas em outras categorias também que possam facilitar aí, né, para o consumidor a controlar, né, a sua dieta, né, diária para atingir, às vezes, as suas calorias ali, né, dentro do que o objetivo, né? Normalmente das pessoas que acabam utilizando, né, essas canetas emagrecedoras. O que vocês acham disso? A gente até se trocou, acho que essa semana, né? Uma notícia do Instagram. Agora eu esqueci. Porque fora a gente já vê alguns restaurantes adaptando menus e oferecendo porções menores como opção. A gente viu... Agora eu não lembro mais qual que era. O restaurante é o No. O No. Aqui em São Paulo, que também está oferecendo. Então, já uma opção menor, mais reduzida das suas porções. O que a gente vê nos Estados Unidos é muito claro isso, né? Eles até... é mais... até eu vi divulgado, né? Mais eu vi recente que a taxa de divulgado, obesidade caiu lá por conta das canetas emagrecedoras também. Né? É até uma nova avaliação, né? Que a OMS está fazendo se realmente passar a utilizar esse tipo de medicamento focando na obesidade, como que isso funcionaria melhor. A gente observa um pouco isso, né? Um pouco de interesse e de crescimento aqui também. Não chega a ser o nível de Estados Unidos, mas a gente já observa. E acho que isso vai bastante de encontro com o que a gente falou da questão
da gente oferecer produtos que tenham esses macronutrientes bases, proteínas e fibras, mas que não esqueçam de ter os micro. Porque também o impacto que a gente percebe, para quem usa, é muito na digestão, porque às vezes como você vai consumir menos, uma porção menor, você precisa garantir que você vai ter ali pelo menos o essencial para sua alimentação. Se você pode perder peso, mas você pode estar consumindo um alimento que não é bom. Ou seja, nutricionalmente, isso não está sendo saudável para você. Fica pobre, né? Fica uma nutrição pobre. Então, também pensar em, não só reduzir, mas como que eu ofereço um produto que seja saudável e seja nutricionalmente completo para essa pessoa que, em volume, está tendo que estar reduzindo a sua alimentação. Acho que é um dos pontos que a gente tem pensado mais, né, nesse sentido. Eu acho que a tendência é o uso do medicamento crescer aqui Sim. também, né? Com maior a redução de preço, vai ficar mais acessível. Mas, para além da questão do uso do medicamento, o fato é que a obesidade tem crescido ainda muito no Brasil e a tendência é de muito crescimento, né? Porque em alguns mercados, né, você já vê chegando num nível de estabilidade, mas não é o caso do Brasil. Então, mesmo quem não usar o medicamento, vai ter que tratar isso de outras formas. E a redução das porções... E ele é caro, né? É caro, é bastante caro. Então, talvez o que ocorra é que as pessoas vão utilizar durante um período, parar, depois voltar. Uhum. Mas o ideal, né, que é tentar se manter o padrão alimentar, né, a longo prazo. Então, eu acho que essa questão da redução das porções é importante, mas quando se substitui, né, uma refeição, um prato, por um snack, né, aí é isso, a gente tem que pensar na densidade nutricional, né? Sim. Em oferecer um produto mais denso, tanto de macro como de micronutrientes. Eu acho que você trouxe um tema para um próximo Né? Polêmica, videocast, polêmica. né? Trazer alimentação pós-caneta. E a gente ainda também não vê os impactos disso, né? Apesar de a gente ter, né, médicos já dizendo que não há a longo prazo, né, impactos à saúde, mas será, né? Mas realmente? começou agora, né? É começou muito agora, novo. É Tudo muito recente, novo. Então, a gente ainda não vê isso, né? Mas talvez daqui um tempinho a gente já consiga enxergar, né, os impactos, não só em questão da alimentação no geral, da indústria, né, de alimentos, mas também na saúde, né, das pessoas. Sim. Você, inclusive, recentemente compartilhou conosco lá dentro da companhia dados, no caso dos Estados Unidos, né? O impacto na produção de alimentos. Sim. Não só na questão da redução, né? Do índice de obesidade. Então, ele é um efeito dominó. Agora, como vai acontecer no Brasil, não sabemos, porque o Brasil, ele é muito grande, ele é muito louco, na verdade, né? Você tem um especialista para falar de Brasil, o cara tem que ser muito especialista, porque... São muitas partes. Né? Exato. Muitos Brasis. É um continente, né? Porque a região norte é uma coisa, o nordeste é outra coisa, centro-oeste, sudeste, região sul, com as suas características, com o seu poder econômico, com a sua cultura. Sim. É uma loucura, né? E até capital versus grandes centros urbanos versus não centros urbanos dentro São da Paulo mesma cidade. é uma loucura, né? Então, é bem, bem diverso, né? Como é que isso vai ampliar e chegar. Exato. Meu Deus. Veremos. A gente vai estudando ao longo do caminho. Bom, pensando nesse relatório 2026, pergunta para cada um: o que chamou mais atenção de vocês? Ou se de repente algum produto que vocês vão atrás de produtos, né? Quantos produtos tem lançado no GNPD hoje? Mais ou menos, vocês sabem? Nossa, vou ter que pedir ajuda dos universitários. Mas são dados gigantescos, né? Porque também é global, né? Então, só Brasil eu já não sei o tamanho, o volume, mas... Pergunta que eu não deveria ter feito, né? Mas tudo bem. Nós podemos colocar depois na legenda, né? A gente põe na legenda, né? Universitários, 3.000 por dia. 3.000 por dia. Uau! É coisa, hein? É muita coisa. Muita coisa. Nossa, como a indústria produz coisas, né? Meu Deus. Bom, pensando nessa predição 2026 e talvez um pouquinho mais, nos produtos que vocês procuraram, pesquisaram, o que chamou mais atenção?
Cada um com a sua, hein? É. De produto, agora eu enfim, não vem nenhum exatamente na minha cabeça. Não Mas pensando produto, mas... das predições, uma coisa que eu achei bem interessante, e aí eu tô até pensando para que caminho isso vai, né? Das tendências, é porque a gente fala essa tendência que a gente fala de proteínas, fibras, esse foco maior, para depois ter uma diversificação, ela até chama algo como maximalismo sai e o diversidade entra, que é a ideia da maior diversidade na alimentação. E aí, para mim, é uma coisa que pra gente aqui, América Latina e Brasil, maximalismo nunca foi monótono e nunca foi uma coisa só. Então, para mim, esse max, a gente tem um pouco essa questão do exagero e tal, mas já inclui ali a diversidade. Acho que é um ponto que é um pouco diferente dos outros países que às vezes trazem umas tendências que são muito focadas numa coisa só, e acho que aqui no Brasil é isso, assim, é muito amplo, são muitas opções, é muita cor, é muita variedade. Então, acho que talvez aceitar um pouco essa nossa própria tendência de variedade para te trazer bastantes insights legais para a gente pensar nisso mais diversificado, mais variado, em sabores, em texturas, e abraçar a nossa tendência própria, que é o maximalismo nosso, assim, que é todo especial, mas o maximalismo tropical, mas que acho que para a alimentação faz muito sentido para esse momento de trazer mais textura, trazer mais diversidade, trazer, enfim, uma composição de prato que é grande, que é colorida, pratos que ofereçam proteína, mas também ofereçam outras coisas. Então, eu acho que, para mim, essa tendência geral é o maximalismo sai, mas eu acho que pra gente não. Acho que ele pode ficar aqui. Ele fica mais um pouco, acho que né? tá interessante, assim, coerente com a nossa cultura de juntar muitas coisas, de produzir muita fusão, de ser muito criativa, até na Gostei. alimentação. Vou anotar essa palavra. Para mim, é até meio complementar com o que você falou, mas uma das predições se chama retrorejuvenescimento, Isso. traduzindo para o português, mais ou menos, que fala sobre o resgate de certos alimentos, certas preparações, então também impulsionado um pouco pelas redes sociais, então as pessoas vão resgatar como é que se faziam, qual era o processo de produção de determinadas coisas, tentar reproduzir isso em casa. E eu acho que, de novo, né, o Brasil tem uma cultura riquíssima alimentar, então essa é uma tendência que me deixou mais animadinha, assim, pensando que a gente tem uma base muito rica e interessante para ir buscar referências e resgatar, até quando a gente estava falando, né, das bebidas, como a gente pode buscar esses ingredientes. A Ana falou do mate, né, que é algo super tradicional e tal, mas que de repente apareceu no checkmate, que é uma bebida que se tornou um super sucesso. Então, e eu acho que a gente tem uma base muito grande para ir pesquisar e trazer esses ingredientes, métodos de preparo, né, de conservação de alimentos, né? Então, as conservas, as carne em lata, isso tudo a gente pode ter bastante novidade interessante olhando pra gente mesmo, né? E não só tanto buscando novidade fora. Sim. Voltar às raízes, né? Isso, exato. E assim, óbvio, adaptado ao nossa correria, às nossas necessidades, mas também tentar encontrar, né, esses caminhos. A gente tem umas formas de conservação super interessantes, que trazem sabores super interessantes que às vezes a gente não encontra ou não aproveita. Acho que mergulhar na nossa... Isso. Explore o Brasil. Exato. Exato. Tem algum pensamento, alguma coisa para 2026 que você imagina? Então tá bom. Deixa só para elas. Deixa elas brilharem. Legal, mas muito bom, adorei o bate-papo. Falamos de protefibras, nossos produtos para o ano que vem. Vamos falar de protefibras. Mas eu acho que a gente navegou bastante na nossa realidade, e eu acho que fica uma mensagem legal de olhar realmente para a nossa brasilidade, né? Eu acho que é um ponto muito importante. O Brasil tem muitas oportunidades. O próprio mate, esse produto em si, ele surgiu numa região que o mate não é tão forte, né? Sim. E é muito, muito interessante isso, né? Então, a empresa importou um produto regional, né? Que tem sucesso numa outra região no Brasil, e ele pegou, fez uma adaptação
é uma inovação, né? A gente precisa, talvez, explorar mais as oportunidades. O jambu que você comentou. Nossa, tem tantos produtos com jambu que nós trabalhamos e ele é uma experiência, né? Saindo até um pouquinho de alimentos, nós fizemos um enxaguante bucal com jambu. Que interessante. Né? Ou seja, ele não é para dar sabor, mas você vai e aí começa a dar uma dormência. É divertido, até para criança, né? Então, eu acho que é explorar isso, né? A nossa fauna, né? A nossa natureza em si. O Brasil tem muita coisa para explorar. E quando a gente pensa, por exemplo, micronutrientes, né? O quanto que a gente tem de biodiversidade, isso gera também uma variedade de superfrutas e super ingredientes que tem um ponto de micronutrientes muito grandes também para oferecer, macronutrientes. Então, aí também parte, óbvio, né? Tem toda uma questão de análise, talvez indústria junto com pesquisa acadêmica, fazer processos para analisar, mas a gente tem muita coisa muito interessante. O checkmate é bem isso, é de uma região que não tem necessariamente a cultura do mate, que você faz a bebida do mate, que na verdade é sucesso no carnaval, que não é quando necessariamente as pessoas consomem mate. Exato. Então, assim, você... Novas ocasiões de novas consumo, ocasiões de né? consumo Arriscado, né? também. E esse que você falou do enxagante bucal é bem interessante, porque a gente até não comentou, mas a gente tem visto muito lançamento de colaborações entre categorias, que também é um ponto interessante. Então, você tem um ingrediente que ele tem já sua funcionalidade para alimentação, e aí você traz isso para outro mundo. Então, beleza e Até de sabores, alimentos, né? Esses protetores labiais que viraram uma grande febre agora de Verdade. tudo, de churros, de de panetone, Coca-Cola, de manufação. panetone. Então, tem assim... Então, Dá pra gente brincar muito. brincar né? bastante com as nossas Abra a cabeça. Isso, exato. Isso. Muito bom. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, Laura, a por você. estar aqui conosco. Muito obrigado, Ana, Obrigada. pelo tempo de vocês. Obrigado a Mintel, que disponibilizou o tempinho, a Thalita, que está aqui conosco no estúdio. Esse ano foi um ano muito legal. Quero agradecer a Débora, a Bianca, que está num outro evento hoje, mas que elas, durante o ano, trouxe bastante sites para a indústria de alimentos, né? Aqui o nosso estúdio, Café 43. 43, correto, né? 45. Por que eu tô 43? Café 45, que nos cedeu aqui o espaço para a gente fazer esse projeto rodar. E aí esperar aí uma temporada 2026 muito positiva. Eu acredito muito que o ano que vem vai ser um ano positivo para trazer oportunidades. Então, obrigado a vocês que estiveram conosco aqui durante esse ano e nos acompanharam nas redes sociais. Continue nos acompanhando, a gente vai procurar sempre trazer um pouquinho mais mercado, profissionais, especialistas. E aí, deixo a palavra final para vocês aí. Obrigada. Bom, obrigada. Acho que agradecer também pelo espaço, pela parceria, né, de sempre com a Mintel. E é isso, acho que foi um prazer esse bate-papo, foi super tranquilo. Foi muito bom mesmo, obrigada. E ano que vem estamos aí, nos convidem de novo, porque a gente vem conversar mais. Conversar a gente gosta bastante.